no auge do crime. Lembre-se de que, mesmo quando alguém alega legítima defesa, não está dizendo que não matou alguém. Eles estão apenas dizendo: não sou criminalmente responsável porque tive que matar essa pessoa para salvar minha vida. Casos extremamente perturbadores para investigar. O falecido do meu marido quer minha casa. Ele está rígido e ferido. Ele me disse várias vezes que tudo ficaria bem, desde que eu escondesse as facas de carne. Ele não escondeu as facas de carne. Casos difíceis de decidir. Você viu quando a arma disparou? Só ouvi. Então é correto dizer que você não viu onde estava a arma quando o tiro foi disparado? Correto. As histórias não coincidiam. Cada testemunha deu um relato diferente. A forma como a lei é aplicada e como argumentamos não é tanto sobre como o público em geral vê aquele momento, mas sim como ele percebeu aquele momento. Os casos de legítima defesa que dividiram todo mundo. Culpado ou inocente, tanto faz. O final foi trágico para ambos. Olá, pessoal. Eu sou Jesse Weber. Nos últimos anos do Prime Crime, cobrimos alguns dos casos de legítima defesa mais controversos. Histórias que fazem questionar o que ocorreu e quem fala a verdade. Ao falar de legítima defesa, apesar da lei variar por estado, discutimos se alguém está legalmente autorizado a usar força razoável para se proteger ou proteger outros de lesão grave ou morte iminente causada por outra pessoa. Responder se uma morte é justificada, como verá, está longe de ser simples. Não sei. Meu marido faleceu em uma tragédia em casa. Na manhã de 12 de janeiro de 2019, atendentes receberam uma ligação desesperada de uma mulher em Winter Park, Flórida. Porque ele está rígido e ele pode estar ferido ou ter tido um ataque cardíaco. Não sei. Essa é a voz de Danielle Redlick, de 45 anos, que diz ter encontrado seu marido, Michael Redlick, de 65 anos, morto no chão de sua casa. Ele começou me enforcando e tentando sufocar. Na verdade, eu fui pegar a faca e ele começou a gritar: "O que você vai fazer? Me esfaquear?" Ele a pegou e foi isso que ele fez. Ele não demonstrou emoção, se esfaqueou e eu corri para o banheiro. Quando eu saí, vi que ele estava simplesmente deitado no sangue. Para entender como chegamos até aqui, precisamos dar um passo atrás até o início incomum do relacionamento de Danielle e Michael. Conheci o Michael, acho que em 1996. Ele vinha ao campo de golfe e dizia: "Acho que estou apaixonado por essa mulher, Kathleen, mas ela está morrendo de câncer. Acho que vou me casar com ela." "Você vai?" Os benefícios dela são terríveis. Ela terá um tratamento e cuidado melhores. Por isso que ele se casou com Kathleen. Tenho certeza de que eles estavam apaixonados, mas ele só queria ajudá-la. Depois que Kathleen faleceu, Mike basicamente passou a sustentar 2 dos filhos dela, Danielle, e o irmão mais novo dela. Michael Redlick era executivo de vários times esportivos. Então ele tinha um cargo de destaque, ele estava indo bem e ganhando um bom dinheiro. Em algum momento, o relacionamento começou. Ele se casou com sua enteada. Avisamos para não fazer isso. O que você está pensando? De forma curiosa, é uma história de amor que muitos não aprovariam, mas se tornou uma verdadeira história de amor. Esse foi o maior erro da vida de Mike. Avançando 15 anos, Michael está morto e Daniela é levada ao hospital para ser avaliada. A polícia faz uma visita a ela para tentar entender exatamente o que aconteceu aqui. A gente só quer obter algum tipo de informação sobre o que aconteceu. Se quiser conversar conosco, será bom. Estou perfeitamente disposta a dizer o que aconteceu. Quer que eu conte o que aconteceu?
Me conte tudo o que se sentir à vontade. Na quinta-feira, meu marido estava muito agressivo e perturbado. No início, o relacionamento era bom, mas depois surgiram acusações de comportamento controlador e problemas com bebida. Ele estava me seguindo pela casa e eu estava tentando não reagir. Me tranquei no banheiro, ele arrombou a porta e me assustou. Decidi ir embora. Ele bebia muito. Não sou gênio, mas espera aí. Tem 8 garrafas de vinho vazias no lixo. Mike não gostava de vinho. Então essas garrafas foram esvaziadas por alguém que não era o Mike? Tivemos alguns problemas no ano passado. Ele basicamente me traiu e foi uma coisa longa e complicada. E eu encontrei uma porção de e-mails dele se relacionando com outra mulher, o que me destruiu. Mike estava tentando entender e ele devia estar indo a algumas reuniões com Ellen sobre isso. E nesse caminho, ele conheceu uma mulher. Eles se tornaram amigos. Amigos. Era alguém com quem ele podia conversar sobre como lidar com ela. Não houve nenhuma infidelidade da parte do Mike. Estou convencido disso. Ele encontrou uma mensagem de outro homem para mim. Isso o deixou muito bravo. Foi aí que as coisas começaram a dar um pouco errado no casamento. Ela reclamou que, como resultado, ele era abusivo tanto física quanto emocionalmente. Os investigadores continuam conversando com Danielle no hospital, onde ela afirma que Michael era agressivo e intimidante. Ele continuou seu dia na sexta-feira indo trabalhar e eu continuei o meu dia. Recebi algumas mensagens dele durante o dia. Fomos juntos ao jogo de futebol do nosso filho naquela noite. Depois do jogo de futebol, ele tomou outra bebida forte e tudo começou daí. E ele começou a despejar tudo. Eu não percebia quanta raiva estava guardada ali dentro. Ela já havia feito boletim de ocorrência contra Michael por violência doméstica. Por isso, Cremas afirmou depois temer pela própria vida e que Michael repetia tudo novamente. Mas Danielle começa a se fechar. Acho que é isso que eu me sinto confortável em falar no momento. Como Danielle não deu muitas pistas para a polícia, dias depois, eles voltaram à casa dos Redlick, desta vez com um mandado em mãos. Pode tirar as crianças daqui, pai? Sim, sim. Só leva as crianças. Danielle, eu só quero conversar com você. Ok, agora você não está presa, mas nós só te detivemos para nossa segurança. Nós temos um mandado de busca para a sua casa e também tenho um mandado para coletar seu DNA. Enquanto o detetive recolhe o DNA, Danielle se choca ao perceber o que os investigadores podem pensar. 2 swabs bucais, amostras de saliva de Danielle Justin Redlick, que se acredita serem evidências relevantes para provar que um crime grave foi cometido. Investigação de morte, homicídio em 2º grau estão relacionados à pessoa. Você está dizendo que a saliva, quando foi feita a ressuscitação, isso é homicídio em 2º grau? Não, estou coletando amostras de saliva de você. Por causa da ressuscitação? Por causa de outras evidências que coletamos. Ela tentou fazer reanimação cardiopulmonar e não conseguiu encontrar o telefone para ligar para o 911. Acho que essa pessoa está dançando e mudando a história ao máximo que pode. Então, se esse DNA for confirmado como meu, serei acusada de homicídio em 2º grau? É isso? Não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que estou coletando isso para ser testado. Do que coletamos da casa, precisamos ser capazes de diferenciar o seu DNA do DNA do seu marido. Mal sabia Danielle que havia outras pessoas que, há muito tempo, percebiam problemas entre ela e Michael. Questões que se tornam fundamentais para entender a complexidade deste caso. O bairro inteiro sabe que eles brigavam, pelo menos verbalmente e fisicamente, na frente da casa. A polícia conversa com os vizinhos dos Redlick e descobre ainda mais sobre o relacionamento tumultuado. Estamos muito cientes das discussões, brigas e esse tipo de coisa. Na maioria das vezes eles gritavam, mas geralmente era ela quem gritava com ele. Foi verbal ou físico? Não foi da parte dele. Certo. Quando é físico, o que você já viu? Ela dando tapas no rosto dele.
Alguns de nós perceberam alguns perigos ali. Se você me perguntasse há 6 anos se eu tinha algum amigo cujo cônjuge fosse capaz de matá-lo, eu diria apenas um, e esse seria a Danielle. Como você descreveria Michael? Ele sempre parecia muito tranquilo. Nunca vi nenhum tipo de agressividade ou algo assim. Como você descreveria Danielle? Volátil, mas eu não sei o que acontecia a portas fechadas. Então, os detetives descobrem que já houve desentendimentos com os Redlicks no passado, incluindo um ano antes, quando Michael realmente ligou para o 911 por causa de Danielle. 911. Você precisa de polícia, bombeiros ou atendimento médico? Precisamos de viatura. Uma mulher está colocando a si e outros em perigo. Minha intenção ao ligar para o 911 era mostrar para ela que, olha, eu não vou te machucar. Eu não vou te bater, mas já chega para mim. É melhor você ir para o quarto. Por favor, Dance. Por favor, vá para o quarto. Você pode parar, tudo bem. Eu vou te ligar de volta. Eu te ligo de volta em 5 minutos. O que está acontecendo? Aí... Olá. Você pode imaginar numa situação doméstica onde alguém vê sua esposa agindo de forma insana que chamaria a polícia? Como não sabiam as intenções dela, não chamaram a polícia na hora e disseram que ligariam depois. Mas ele nunca ligou. Os detetives buscam outra perspectiva sobre o relacionamento e entrevistam os filhos do casal. Eles já chegaram a discutir a ponto de você realmente ver eles brigando fisicamente? Sim, eles se empurram. Você já viu algo além de apenas empurrões entre os dois? Arranhões? Ok, quem arranharia quem? Acho que minha mãe e meu pai se afastariam. Os investigadores, então, descobrem ainda mais sobre o casamento problemático de Michael e Danielle através da filha deles, Jaden, de 15 anos. Meus pais costumavam ser separados. Eles obviamente não são divorciados, mas é como se, como família, tivéssemos passado por muita coisa neste último ano. Eu sei que eles tiveram uma discussão acalorada esta semana por causa de alguma coisa. Meu pai se mudou em abril do ano passado e ele voltou, acho que no final de outubro. Eles sempre tiveram um relacionamento de idas e vindas, acho que nos últimos 5 ou 6 anos. Nas vezes em que eles tiveram esse confronto físico que você presenciou, quem era mais agressivo? Essa é realmente uma toque físico? Minha mãe. Eu nunca vi ele machucar minha mãe, tipo, fisicamente. É raro uma filha apontar o dedo para a mãe por ser a violenta, mas foi isso que aconteceu aqui. Só vi uma marca no rosto do meu pai uma vez, porque eles discutiam e minha mãe usava um anel. Ele já bateu nela ou deixou alguma marca nela? Nela? Acho que sim. Lembro da minha mãe dizendo que meu pai a empurrou. Você acha que o empurrão foi legítima defesa porque ela avançou ou por ele estar bravo com ela? Talvez os dois. Ele me disse várias vezes, tudo vai ficar bem desde que eu esconda as facas de carne. Eu estava dirigindo de Charlotte para Cleveland quando recebi uma ligação de um grande amigo meu que me contou o que aconteceu. Disseram que ele foi encontrado morto. Eu fiquei em choque, mas ao mesmo tempo não fiquei surpreso. Meu Deus, ele não escondeu as facas. Enquanto os detetives montam o quebra-cabeça, a versão de Danielle de que Michael se esfaqueou faz sentido? Em 2019, os investigadores estão interrogando Danielle Redlick sobre a morte do marido e ex-padrasto dela, Michael Redlick. Danielle ligou para o 911 para relatar que Michael poderia ter tido um ataque cardíaco. Depois, ela mudou sua versão, alegando que ele poderia ter se esfaqueado. E o que a polícia está prestes a descobrir torna essa situação ainda mais confusa. Michael foi esfaqueado uma vez no ombro. Era uma cena de crime sangrenta, mas ao entrarem na casa, os investigadores sentiram cheiro de desinfetante e água sanitária. Ficou claro que o marido havia sangrado até a morte. Havia indícios de que ela tentou limpar. Quando eles chegaram, e pelo fato de que os ferimentos já estavam secos, isso levou os investigadores a acreditar que isso havia acontecido horas antes dela ligar para o 911. E vamos voltar àquela ligação para o 911, que Danielle fez depois do esfaqueamento.
havia um detalhe importante que chamou a atenção dos investigadores. Você acabou de encontrá-lo? Não, na verdade, isso aconteceu ontem à noite. Você o viu ontem à noite? Ele estava bem ou estava... Ele não estava bem ontem à noite, nós tivemos uma discussão. O que é interessante, claro, é que ela esperou 11 horas para chamar a polícia depois do que acabou sendo descoberto como uma discussão entre os dois. Há algum motivo pelo qual você não ligou ontem à noite? Estou em liberdade condicional e com muito medo, achando que ninguém acreditaria em mim. A versão inicial dela era que ele havia se matado. Ok, então se seu marido se mata, por que você não ligaria para o 911 imediatamente? Por que você mexeria nas evidências? Por que você não chamaria o serviço de atendimento móvel de urgência e veria o que poderia fazer para salvá-lo? Cerca de um mês após a morte de Michael Redlick, Danielle é oficialmente presa e acusada de assassinato e manipulação de provas. A maioria de nós pensou, sabe, esse é um caso à prova de falhas e ela vai ser considerada culpada. Se fosse o caso, talvez permitissem que ela aceitasse um acordo por uma acusação menor já oferecido. Danielle decidiu recusar o acordo por homicídio culposo que previa 10 anos de prisão. Danielle inicia a apresentação da ideia de legítima defesa. Há indícios de que continuam conseguindo, mas só coisas tiradas da mesa dele quando anotava sobre meu pedido de divórcio. Michael estava tão bravo que mantinha um registro das coisas, sendo vingativo, tipo, hoje Danielle fez isso. E é tipo, todas essas coisas que esse desgraçado fez comigo. É melhor eu não compartilhar muito, mas tem algo muito ruim sobre ele, algo que ele fez quando era mais jovem. Eles estão tentando esconder tudo isso. Ela achou que conseguiria convencer o júri de que temia pela própria vida. Ela poderia usar o passado de Michael contra ele. Ele trouxe boatos de colegas do trabalho, pessoas que nem me conhecem. Ah, Danielle tinha problemas. Enquanto isso, esse filho da mãe ele estava bebendo pra caramba, me batendo nas crianças também. Brigava comigo. Sabe bem, infelizmente muita gente não está se manifestando porque não pareceu nada. Ninguém vê o abuso. Eu fui abusada mentalmente e psicologicamente, não estou brincando. Sexualmente, quero dizer, ele... Ai, nossa, ele era um verdadeiro gênio do mal. Em junho de 2022, os promotores estão se preparando para levar Danielle Redlick a julgamento por homicídio em segundo grau e adulteração de provas. Quando parece que o caso não poderia ficar mais intenso, veja o que acontece a seguir. Aquela ré cravou uma faca no ombro de Michael Redlick, o que fez com que ele sangrasse até a morte. A casa em que ela está parece algo saído de um filme de terror. A prova mais forte da acusação no julgamento foi o argumento de que manipular a cena do crime, esconder o crime, evidencia uma mente culpada. Esta ré fez tudo o que pôde para evitar a responsabilidade por suas ações. As provas vão mostrar que ela fez uma tentativa significativa, mas fracassada, de limpar a cena. O álibi de Danielle nunca fez sentido algum. Ela só alegou legítima defesa depois de primeiro dizer que Michael teve um ataque cardíaco ou que Michael se esfaqueou, o que é realmente bizarro. Considerando as informações do 911 e sua conversa com a senhorita Redlick, você achava que ela dizia que o Sr. Redlick causou a própria morte? Sim. Os resultados da autópsia, conforme compartilhados com você pelo médico legista, lhe deram motivo para acreditar que isso não era verdade? Sim. Você achou alguma evidência? Sim, encontrei. Tinha toalhas empilhadas perto da escada. Havia um esfregão com sangue e um balde cheio de um líquido rosado perto da escada. Também havia facas. Havia uma faca na porta e facas na pia da cozinha. Os promotores também tentaram apresentar evidências de problemas no casamento. Um e-mail de meses antes do esfaqueamento de Danielle para Michael foi particularmente assustador. Reconheço que às vezes sou amarga, mas você também é bem corajoso. Minhas palavras podem ser cortantes, mas são só sons. Uma faca cega, diferente da afiada, desleal e egoísta que você insiste em cravar nas minhas costas. Agora a defesa entra em cena, oferecendo uma perspectiva bem diferente sobre as circunstâncias que levaram ao esfaqueamento de Michael Redlick.
Todo mundo achava que seria fácil, mas a única coisa que eles temiam era como as pessoas iriam retratar o Mike. Como advogado de defesa, vou contar a história desse homem que se casou com a enteada. Vamos fazer ele parecer um predador que era abusivo. 11 de janeiro de 2019, alguém estava muito bravo. Essa pessoa começou a agredir fisicamente seu cônjuge. Eles estavam com raiva. Eles estavam sufocando o cônjuge, tentando asfixiá-lo. Essa pessoa era Michael Redlick. E Danielle Redlick não teve escolha a não ser se defender, porque ela tinha medo de morrer. O outro argumento para a legítima defesa é que ela esfaqueou Michael no ombro. Não foi um golpe fatal, que normalmente você pensaria como uma tentativa de assassinato, que seria no coração. Sim, Danielle Redlick realmente esfaqueou Michael Redlick. Danielle Redlick sabia e reconheceu que o perigo que ela enfrentava naquela noite era diferente dos outros incidentes de abuso que aconteceram ao longo do casamento deles. Como você verá, em vários desses casos de legítima defesa, o réu sobe ao banco das testemunhas para explicar por que o uso de força letal foi necessário. E foi exatamente isso que ocorreu quando Danielle decidiu testemunhar. Senhora Redlick, em 11 de janeiro de 2019, você esfaqueou seu marido? Sim, eu esfaquei. Sim. Ele me sufocou, imobilizou e fiquei com medo, sem conseguir respirar. E, sabe, eu estava com medo pela minha vida. Achei que ele tinha surtado e que eu poderia morrer. Havia outra opção além de usar uma arma para fugir? Não. Eu passei pela cozinha e foi aí que ele veio por trás de mim e me agarrou. Eu tropeço e caio no chão. Nesse momento, eu agarro a ilha central e me esforço para me levantar e encará-lo. Ele me agarra aqui e me joga com força no balcão da ilha central. Ele me chamou de vadia. E ele estava segurando minha cabeça contra o balcão. Então eu estou simplesmente presa contra o balcão assim, e ele está montado em cima do meu corpo aqui, me imobilizando. Tenho um braço livre e a gaveta na minha frente é a única coisa que alcanço. Uso meu braço livre para empurrar e abrir a gaveta à frente. Acho que ele só estava tentando segurá-la, acalmá-la, e ela se exaltou e acabou matando ele. Tirei a faca, ele soltou minha cabeça. Você vai me esfaquear e eu pego a faca, posiciono e aponto para ele. Ele vai direto ao meu queixo. Vamos lá. Isso o atinge agora. Antes de esfaqueá-lo com uma faca, você consegue se afastar? Não. Você consegue sair sem usar uma arma? Não, eu estava tentando. E o que você está tentando fazer? Para me afastar dele. O quê? Se você não fizer isso, o que você acredita que vai acontecer? Que ele pode me sufocar até a morte. Casos de legítima defesa podem ir para qualquer lado. E muitas vezes, tudo se resume ao depoimento do réu. Pelo que entendi, vocês chegaram a um veredito, está correto? Sim. Agora ouvimos ambos os lados neste caso. Danielle Redlick assassinou seu marido, Michael, esfaqueando-o até a morte, ou ela agiu em legítima defesa, por temer que sua vida estivesse em perigo. Após 4 horas de deliberação, o júri retorna com sua decisão. Veredito quanto à acusação número 1. O júri declara a ré inocente. Veredito quanto à acusação número 2. Nós, o júri, consideramos a ré culpada de adulteração de provas físicas. Eu fiquei triste. Na minha opinião, a justiça não foi feita e eu não podia acreditar que ela saiu impune. Danielle Redlick evita condenação por homicídio em 2º grau, mas recebe quase 1 ano de prisão por adulteração de provas, com crédito pelo tempo cumprido. Mike cometeu um erro. Não estava sendo um bom pai nem marido, nem tratava bem a mãe de Danielle. Casou-se com a enteada, algo que nunca deveria ter feito. Poderíamos voltar no tempo e convencê-lo a não fazer isso. Queria ter essa oportunidade. Bem, aí está. O júri acreditou que Danielle podia se defender do agressor, que nesse caso era seu padrasto e depois marido. E quanto à próxima história? Geralmente,
Esses casos inacreditáveis ocorrem em lugares comuns, como uma carona até uma loja de conveniência. Michael Draca fazia isso, uma rápida ida até uma loja local que se transforma em um encontro mortal. 19 de julho de 2018, Clearwater, Flórida. O que você está vendo são as imagens de vigilância de um estacionamento do lado de fora de uma loja de conveniência. Como pode notar, um carro chega. Brittany Jacobs, seu namorado Marquise McLaughlin, de 28 anos, e seus 3 filhos estão no carro. Jacobs para ilegalmente em vaga de deficiente enquanto McLaughlin entra na loja. Menos de 1 minuto depois, Michael Draca, 47 anos, chega ao estacionamento e discute com Jacobs sobre onde ela parou o carro. Ele foi quem estacionou ilegalmente para reclamar de outra pessoa, que também estacionou ilegalmente, e então entrou em uma discussão tão acalorada que os transeuntes perceberam, pararam e ficaram assistindo. McLaughlin é avisado sobre a briga do lado de fora e sai da loja. Uma das coisas que o medo, como emoção primária, pode fazer é despertar a raiva. Então, ele pode ter temido que sua namorada estivesse em apuros, mas sua resposta emocional não foi de medo. É uma resposta de ação, raiva e adrenalina no corpo. De repente, McLaughlin empurra Draca no chão. Draca reage rapidamente, sacando uma arma e atirando em McLaughlin. Ele tinha licença para porte de arma oculta. E então, se ele acreditasse que sua vida estava ameaçada, sim, ele teria permissão para sacar a arma nessa situação. McLaughlin rapidamente. Volte logo para a loja. Marquise McLaughlin morre mais tarde no hospital. Agora, a questão é se isso foi legítima defesa, o que é particularmente interessante considerando que a Flórida é um estado com a lei do Stand Your Ground. A lei do Stand Your Ground, na Flórida, permite que as pessoas usem força letal sem precisar recuar de uma situação perigosa, se acreditarem razoavelmente que suas vidas estão ameaçadas. Após o tiroteio, Draca espera a chegada da polícia, é levado para uma sala de interrogatório e concorda voluntariamente em falar com a polícia sem um advogado. Nós vamos tirá-las. Você vai ser tranquilo. Ah, poxa, sim. Sim, tudo bem. Não te conheço nem sei o que está acontecendo, sei disso. Você entende que tem o direito de permanecer em silêncio? Vou precisar de uma resposta verbal. Você entende que tudo que disser, canon, pode ser usado contra você no tribunal? Sim, senhor. Obrigado por ser muito profissional. Ele colaborou, não fugiu nem correu e entregou uma arma. O motivo pelo qual Draca não fugiu é porque, na cabeça dele, ele acreditava que estava agindo corretamente. Na cabeça dele, ele ainda acredita que é um pseudo-policial. Eu fiz exatamente o que achava que deveria fazer naquele momento, considerando o que estava acontecendo. Vamos falar sobre isso. Primeiro, por que Draca se aproximou do carro de Jacobs? E por que ele ficou tão irritado com a vaga de estacionamento? Sempre tem alguém estacionando lá. Vaga de deficiente ali, só esperando alguém. Isso me irrita profundamente. Falei, não é educado estacionar aqui? Outros precisam usar. Ela retrucou, isso te afeta diretamente? Falei, se minha sogra chegar, vai afetar. A sogra de Draca não só é deficiente, como também uma ex-namorada falecida dele era. Em legítima defesa, você tem que perguntar quem foi o agressor. Draca, por iniciar a discussão verbal, ou McLaughlin, por partir para a agressão física? A vítima saiu da loja de conveniência e empurrou violentamente o réu ao chão. Mas o réu agravou ainda mais a situação ao sacar uma arma. Durante o interrogatório, Draca afirma que tinha direito ao uso de força letal. Mas a verdadeira questão é, a vida dele estava realmente em perigo? Eu fui atingido bem aqui. Então ele te empurrou com bastante força. Não, ele, pelo que pareceu, foi que ele veio correndo na minha direção. Ok. Se fosse pego de surpresa sem saber quem atacava, sua arma estaria pronta no próximo movimento? Provavelmente. O que achou que ele faria, pensando que ele vai terminar o que diabos acabou de começar? Mantenha sua posição. Você pode responder à força com força. Mas isso não significa que você pode atirar em alguém que te empurra para o chão. A outra pessoa estava desarmada. Aconteceu tão rápido e foi isso. Eles disseram alguma coisa para você? Negativo. Nenhuma palavra. Tudo bem. Você disse alguma coisa para ele? Não. Tipo, para ele recuar? Não.
Então ele não fez nenhuma ameaça de que iria voltar para terminar o trabalho dele. Foi uma suposição, com certeza. Então você só presumiu que ele voltaria para isso. Qualquer pessoa inteligente faria isso. Ele também não disse uma palavra quando terminou comigo, certo? Agora, aqui é onde as coisas se tornam muito importantes. Ouça atentamente o que Draca diz que McLaughton fez quando estava no chão. Eu começo a sacar minha arma. Quando começo a apontar minha arma, ele dá o próximo passo em minha direção. Quantos passos ele deu? Deu em direção a apenas um passo. Tudo bem. Mas isso é verdade? McLaughton realmente se aproximou de Draca? A gravação em vídeo pode dizer o contrário. A vítima tinha dado 1 ou 2 passos para trás. O principal argumento do réu é que foi surpreendido por um empurrão violento. E então ele reagiu, mas o problema é que não foi só instintivo. Ele teve tempo de ver a vítima parar e dar alguns passos para trás e mesmo assim atirou nele. Ok. O que acontece se eu te disser que eu olhei o vídeo e em nenhum momento ele correu em sua direção? Na verdade, ele dá um passo para trás. Eu discordaria. A aplicação da lei e nossos argumentos dependem mais de como o público percebeu o momento do que de como ele o vê agora. Você teve tempo de realmente olhar para ele e perceber que ele estava vindo na sua direção? Os pés diziam que ele estava vindo na minha direção e os quadris também. Não foi a primeira vez que Draca esteve em um confronto. Ele tem histórico de fúria no trânsito e já teria sacado arma para outros antes. Ele já tinha discutido com um homem por uma vaga de estacionamento no mesmo local poucos meses antes do assassinato de McLaughton. Esse cara é um agressor, mas se vê como provocador? Ele é um pseudo-policial, um vigilante que quer garantir que as pessoas estacionem nos lugares certos. Na minha definição, um cabeça quente é quem te confronta sempre armado, buscando briga ou motivo para atirar, sem desculpar ou minimizar o ocorrido. Você já pensou que, ao avisar essas pessoas que estão estacionadas no lugar errado, elas podem não aceitar bem? E que as coisas podem sair do controle? Bom, claro, mas é por isso que eu também tomo precauções. Eu sou uma pessoa muito cuidadosa e tenho uma licença. Possuir arma e direito de defesa são coisas diferentes. Ter uma arma faz com que a pessoa se sinta absolutamente invencível. A lei faz algo muito, muito pior. A lei faz as pessoas acreditarem que estarão justificadas em sacar sua arma e aumentar uma confrontação até o ponto em que alguém realmente pode morrer. Em julho de 2018, Michael Draca se envolve em uma altercação fatal em um estacionamento por uma vaga para deficientes. Após ser empurrado violentamente, ele atira em Marquise McLaughton, alegando legítima defesa. Ele é interrogado pelas autoridades. Ele acaba sendo liberado, mas as coisas mudam rapidamente. Quando se trata de casos do tipo Stand Your Ground, há uma hesitação em fazer uma prisão imediatamente porque é preciso investigar todas as circunstâncias em torno do tiroteio. O xerife afirmou que, neste caso, acreditava que o réu agiu dentro de seus direitos ao atirar, conforme a lei Stand Your Ground. Quando o caso foi entregue aos promotores estaduais, porém, Draca acabou sendo acusado de homicídio culposo. Não é homicídio em primeiro grau, pois não houve premeditação. Ser homicídio em segundo grau geralmente envolve má intenção. Nada disso parece se aplicar aqui. Este era um cara que foi empurrado de forma bastante violenta e então reagiu e atirou, matando a vítima. Então, na verdade, é um caso de homicídio culposo e não de assassinato. Os advogados de Draca tinham a opção de primeiro argumentar em uma audiência que seu cliente estava imune de processo sob a lei do Stand Your Ground. Não argumentamos Stand Your Ground, nem fizemos moção pré-julgamento. Nós não argumentamos por imunidade com base no Stand Your Ground. E o Stand Your Ground não te dá o direito de transformar uma briga de socos em um tiroteio. Você não pode simplesmente começar a atirar em pessoas desarmadas, especialmente naquelas que estão tentando acalmar a situação, dando alguns passos para trás. E é por isso que os advogados de defesa decidiram não seguir com o Stand Your Ground e, em vez disso, fazer um caso regular de legítima defesa. O Sr. McLaughton recua o máximo que pode, indo até o carro. Ele não pode recuar mais e assista ao vídeo. Ele começa a se afastar da confusão.
e ele é alvejado naquele momento. Na verdade, o vídeo fala melhor do que eu posso. Embora a equipe jurídica de Draca opte por não alegar legítima defesa, ainda precisa convencer o júri de que ele agiu assim ao usar força letal. Queremos que vocês olhem para a vítima. Queremos que vocês olhem para isso de forma real, em tempo real. Nós não queremos que vocês olhem para isso em câmera lenta. Porque a vida não acontece em câmera lenta. A vida não aconteceu em câmera lenta na rua. O júri ouviu várias evidências sobre uso da força, patologia e um encontro anterior de Draca por uma vaga para deficientes no mesmo estacionamento. Mas havia uma testemunha que todos esperávamos ouvir. A mulher que teve o confronto inicial com Draca e que estava bem ali durante o tiroteio. A namorada de McLaughton, Brittany Jacobs. O réu atirou em Marquise? Sim. E isso foi depois que Marquise recuou? Sim. Vejo o Marquise lá embaixo lutando pela vida. Então, eu peguei uma camiseta, coloquei sobre o ferimento dele e parei o sangramento. Foi a Michael Draca estava legalmente justificado quando atirou e matou Marquise McLaughton? Ou foi uma decisão imprudente que custou a vida de um homem inocente? Sobre a acusação de homicídio culposo, o júri decide o seguinte sobre a ré. Michael Draker matou Marquise McLaughton a tiros em um estacionamento em Clearwater, Flórida. A equipe de defesa dele argumenta que ele agiu em legítima defesa, insistindo que tinha o direito legal de atirar em McLaughton. Após mais de 6 horas de deliberações tensas, o júri retorna com sua decisão. Quanto à acusação de homicídio culposo, nós, o júri, declaramos o seguinte em relação ao réu neste caso. A ré é considerada culpada de homicídio culposo, conforme acusado. Você começa a atirar, mas pela lei da Flórida você não pode fazer isso, atirar primeiro e perguntar depois. Ele brandiu a arma e então a vítima deu 1 ou 2 passos para trás para tentar diminuir a tensão e então foi baleada. Então, na minha opinião, o júri chegou ao veredito correto. Draker foi condenado a 20 anos de prisão e sua vida lá dentro não tem sido tão tranquila. Logo no início da prisão, ele foi atacado. Eu não sei se eles chegaram a descobrir se foi motivado por racismo ou se foi apenas um ataque aleatório. Ele melhorou e não teve mais problemas desde aquele ataque, está na população geral. Ele espera o resultado do recurso com bom humor e confiante em um novo julgamento. Em 2021, um tribunal de apelações confirmou a condenação e sentença de Michael Draca, rejeitando alegações de má conduta dos jurados e falta de provas. Agora, vamos para a cena do que parece ser um simples acidente de trânsito. No entanto, isso rapidamente se transforma em uma tragédia para todos os envolvidos quando uma cidadã, preocupada, decide agir por conta própria. Emergência de Clayton County, localização? Oi, tivemos um acidente aqui perto da Clark Howell, com a Forest Parkway, um caminhão. Bem, infelizmente tivemos um carro. Que tipo de caminhão é? É um caminhão semi-reboque e uma caminhonete, da cota vermelha. 7 de maio de 2019, cerca de 6 da tarde, condado de Clayton, Geórgia. Uma caminhonete, Dodge Dakota, avança o sinal vermelho e bate no reboque de um caminhão, inutilizando-o e danificando gravemente a caminhonete. O agente Terry Robinson, do Departamento de Correções da Geórgia, testemunha o acidente e liga para o 911. Ok, parece que alguém está machucado ou ferido. Sid, precisa de ajuda ou de ambulância? Senhor, mantenha a calma. Precisa de ambulância? Ele não está dizendo nada. Senhor, você está bem? O motorista da caminhonete logo seria identificado como Kenneth Herring, de 62 anos. Kenneth Herring foi relatado como estando desorientado. Ele estava fazendo perguntas. Quem me atingiu? O que está acontecendo? Ele circulava perto do veículo que estava bem danificado. À primeira vista, Kenneth Herring pode parecer embriagado. Mas a pessoa que ligou trabalha em uma prisão médica e o treinamento dele indica outra coisa. A ligação dele não dá a entender que o Sr. Herring está sob efeito de álcool ou drogas.
Na verdade, dá a entender que ele está passando por algum tipo de emergência médica. Enquanto Robinson espera a chegada da polícia, sem que ele saiba, outra testemunha também parou. A jovem de 21 anos, Hannah Payne. Acabou de acontecer um acidente. Tenho certeza de que já ligaram, mas eu acabei de presenciar e só queria garantir que eu também liguei para a polícia, caso ninguém tenha feito isso. Agradecemos por ter ligado. Vamos enviar alguém até lá e tentar ajudar. O que faríamos sem pessoas para ajudar? Hannah Payne parou para oferecer ajuda ou para explicar como o acidente aconteceu? Ela presumiu que era uma pessoa sob efeito de drogas ou, sabe, embriagada por álcool. Enquanto observa, Robinson se convence de que Kenneth Herring pode estar tendo um episódio médico e precisa de ajuda. Então, quando 20 minutos se passam e nenhuma polícia ou ambulância chega, o agente penitenciário liga para o 911 novamente. O motorista que causou o acidente, eu acho que ele está incapacitado. Tem algo acontecendo com ele. Ele me ouve mexendo nesse medo. Ele vai fugir, cara. Está fugindo. Robinson chama Payne, parado ali perto. Tira uma foto, vai até a luz, tira uma foto. Rápido, 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 rápido. Qual é o número da placa? Outro motorista que estava... Vou fotografar o veículo. Tudo bem. A senhora no Jeep quase se envolveu na confusão, então deu a volta e foi atrás dele. Ela vai fotografar o veículo dele. A gravação do 911 mostrou que eles precisavam da placa e queriam que ela conseguisse. O agente penitenciário disse: "Ei, pode anotar a placa daquele cara enquanto ele sai?" Então, quando ela saiu, sentiu que estava justificada em seguir aquele carro para pegar a placa e ajudar o policial. Payne liga para o 911 de novo, enquanto segue a caminhonete. Ei, você consegue pegar a placa dele? Espera, ele está indo embora. É um carro vermelho, doutora. Ei, espere, estou chegando nele agora. Agora. Ok, senhora. Na verdade, não queremos que você o persiga. Só queremos estar seguros. Entendi que era para persegui-lo. Entendo 100%. Só vou pegar o número da placa. Eles pedem que ela não siga Kenneth Herring, mas ela insiste, pois acredita que ele não pode dirigir. Você está bêbado? Eu estou... Não, eu não estou. Me desculpe, mas estou aqui para te dizer que não vou segui-lo, porque ele vai causar outro acidente. Payne corta a caminhonete com seu Jeep e obriga o motorista a parar. Acredito que qualquer pessoa pode entender a importância de anotar a placa do veículo. Acredito que foi esse próximo passo de bloquear o veículo dele, sair do carro e fazer contato com ele. Essa é a parte que foi meio irracional. A central do 911 repete que ela não deve perseguir nem seguir, apenas ficar segura. Ela continua. Ela ignora a central do 911. Tudo bem? Então, se você puder voltar ao local onde o incidente aconteceu, é porque alguém realmente está no caminho até vocês agora. Vou segui-lo e avisar um policial para vir até nós. Mas até lá, eu não vou me mexer. Ela sai do carro enquanto fala ao telefone com o 911. E quando ela faz contato com Kenneth Herring no veículo dele, você pode ouvi-la gritando e mandando ele sair do carro várias vezes. Senhora? O motorista, Kenneth Herring, se recusa a sair e, a princípio, parece tentar afastar Hannah. Definitivamente houve alguma interação, mas ninguém ouviu Kenneth Herring por causa dos gritos e berros de Hannah Payne. Ele acelerou e tentou puxá-la para dentro do carro, arrastando-a enquanto dirigia. Ela disse: "Ei, tem uma arma aqui, vou usar." Ele pegou a arma. Ela não queria atirar. Durante a luta pela arma, ela disparou e ele morreu. Ela nunca puxou o gatilho com a intenção de atirar nele, eles estavam brigando pela arma. As mãos dele estavam em cima da arma, torcendo-a de volta em direção a ela, e a arma disparou. Ela imediatamente pegou-lhe o telefone e disse: "Meu Deus, ele acabou de se atirar com a minha pistola." Senhora? Senhora! Ele puxou o gatilho da minha arma enquanto ela estava na minha mão, enquanto ele estava lá. Senhora, a senhora não deveria segui-lo. Ele bateu no meu carro.
A central estava muito chateada naquele momento porque disseram para ela não segui-lo. E então ela começa a gritar com a central do 911, dizendo para eles mandarem uma ambulância. Tem um policial no final da rua. Diz para eles virem aqui agora. Ele puxou o gatilho. Meu Deus, depois que ele me atacou. Diga ao policial para dar a volta pela entrada 285. E subir aqui imediatamente. Polícia do condado de Clayton chega ao local. Quem conseguiu? Foi baleado? Quem atirou nele? Eu não estava com o dedo no gatilho. Ele me dá outras armas no carro? Não, eu não dou. Eles realmente desarmam ela com a arma de fogo e o policial está tentando falar com as testemunhas no local para descobrir o que aconteceu. A polícia algema Payne e a detém na viatura. O policial Ryan Ritchie e um paramédico tentam reanimar Kenneth Herring até a ambulância chegar. E então, enquanto Herring é levado para o hospital, a polícia entrevista a testemunha ocular Terry Robinson. Após o início, acidente lá fora. Como estava o motorista da caminhonete? Ele estava aqui dentro. Algo acontecia com ele. Os olhos estavam vermelhos. Ele estava agindo de forma delirante. Ele estava agindo, sabe, meio fora de si. O agente penitenciário notou o Sr. Herring e percebeu algo errado. Ele não sabia se era um episódio diabético ou se tinha sido causado pela própria colisão. Há várias agulhas no carro dele, então não sei se isso tem relação com diabetes e foi por isso que ele bateu nos carros. Ele disse que não estava bem e o levaram ao Southern Regional. Agora, os investigadores confrontam Hannah Payne, exigindo respostas. Por que ela seguiu Herring e o que levou a esse tiroteio fatal? Ele perguntou, quem é você? Eu respondi que não sou ninguém, só estou ao telefone com a central. Estou ao telefone com a polícia e ele disse, tenho algo para você. Então ele parecia embriagado para você. Sim, achei que era álcool. Você sentiu o cheiro de álcool? Não, eu nunca cheguei perto o suficiente. Mesmo quando você estava na janela, quando estava tendo isso, você chegou a sentir algum cheiro de alguma coisa? Não posso afirmar se sentiu ou não. Então, o Sr. Herring foi definitivamente descrito como desorientado e confuso. E até mesmo a ponto de estar um pouco impaciente, foi a palavra, acredito, que foi usada. Ele é verbalmente combativo, com certeza. Preciso ser honesta, eu também reagiria assim se alguém viesse ao meu carro após me cortar no trânsito sem distintivo ou identificação. Ela fez o melhor que pôde para ajudar e acho que a situação acabou escalando um pouco mais do que deveria. Quero dizer, foi meio caótico. Eu não sei com qual mão, como ele lançou primeiro, mas quando ele atacou, acertou meu celular. Então ele pegou meu celular e me segurou no chão, certo? Isso quebrou no tela, tudo bem. E então ele me agarrou, ele está me puxando, tudo bem. Então ele está puxando, estamos indo de um lado para o outro, ele está batendo, ele está balançando os braços, eu estou tentando bater, mas também estou tentando me soltar. E foi aí que ele... Mas como ele avançou, o carro dele foi um pouco para frente. Até encostar no meu Jeep. Então bateu no seu Jeep? Sim, bateu mesmo. Ok. Parece que houve uma luta, a camisa dela estava rasgada. Ele bateu no carro dela durante a briga, o que pode ter feito ela sacar a arma por estar irritada. E também porque ele não estava seguindo as instruções dela para fazer o que ela queria que ele fizesse. Payne está alegando que Herring puxou o gatilho da própria arma. Os detetives veriam dessa forma? Ou, mais importante, um júri... Eu disse pra ele, falei, você precisa parar, mas eu estava com uma arma e então eu vou atirar nele. Ele disse, tá bom, atira em mim, atira em mim. Em 2019, ocorre um caso bizarro de legítima defesa na Geórgia. A testemunha Hannah Payne conversa com as autoridades, explicando por que seguiu e confrontou Kenneth Herring após um acidente do qual não participou. Herring é baleado, levado às pressas para um hospital próximo, mas a grande questão permanece: quem puxou-lhe o gatilho e quem é o responsável final? Ela alega legítima defesa, mas você só pode usar legítima defesa se não for a agressora inicial. E nessa situação, acredito que Hannah Payne, na verdade, foi a agressora inicial.
Agora você bloqueou o carro deles com o seu carro, o que é uma atitude agressiva e fez com que eles não pudessem se mover. E agora você está se aproximando do veículo deles com uma arma na mão. Isso é uma receita para o desastre. E quando você saca a arma, o que você faz com ela? Eu carreguei. Tudo bem, então você engatilhou a câmera. Sim, eu fiz isso. O quê? Eu sei que é difícil, pode levar o tempo que precisar para chegar nisso. Nunca pensei que faria isso. Ninguém nunca pensa que vai fazer. Tudo bem. Ela tentava repassar tudo na cabeça para entender o que realmente aconteceu, pois não conseguia acreditar. E enquanto ela fazia isso e eles a questionavam, ela tentava ser o mais honesta possível. E eu estava com a arma na minha mão. Está apontando para ele agora? Não aponto para ele nem para longe. Ele segura minha mão com a arma. Ele tá puxando a área do gatilho. Com o gatilho, a mão dele tá dentro da proteção do gatilho. A mão dele está dentro da proteção do gatilho. Sim, tudo bem. Que tipo de arma você tem? Springfield. XD 9mm. Comprei para proteção. Você já fez curso ou tem experiência com armas? Não foi. Eu não fiz nenhum treinamento agendado, nada assim. Quer dizer, eu já fui ao estande de tiro. Eu cresci atirando com armas. Cresci cercada de policiais. Havia evidências no veículo dela de que ela tinha estado recentemente em um treino de tiro ao alvo. Ela tinha os alvos no veículo, informações sobre aulas de armas de fogo. O que aconteceu depois? Então, quando ele estava me puxando e eu bati meu dedo, coloquei-o no gatilho. Mas quando os detetives perguntam a Payne mais especificamente como o dedo dela estava colocado no gatilho, a história dela parece mudar. Não estava com meus dedos no gatilho. Eu estava com ele apoiado ao lado do gatilho. Foi aí que ele começou a girar. Ele continuava girando e chegou a um ponto em que minha mão ficou quase em cima dele. As mãos dele giram aquilo e estamos assim, indo e voltando aqui. Eu gritava com ele, repetindo, só solta, só solta. E ele está gritando, não, só atira em mim, atira em mim. Você disse que ia fazer isso, só atira em mim. E eu estou tipo, só solta, só solta. Foi aí que a mão dele e a minha mão, meus dedos estavam... No guarda-mato do gatilho. Eles estavam no guarda-mato do gatilho. E ele segurava o gatilho, e o gatilho foi puxado. Foi aí que disparou. Quando a arma disparou? Quantos tiros foram disparados? Apenas um. Sem que Payne soubesse, enquanto ela conversava com a polícia, Kenneth Herring morreu devido ao ferimento de bala no abdômen. E, em um golpe para defy a defesa de Payne, o relatório toxicológico de sangue de Kenneth Herring mostra que não havia drogas nem álcool em seu organismo. Hannah Payne é presa no que agora se tornou um caso de homicídio. Hannah Payne estava sendo acusada de assassinato. Promotores acham Hannah Payne culpada, mas será que o júri concorda? Hannah Renee Payne teve a audácia de perseguir, encurralar, deter, agredir, atirar e matar Kenneth Herring, um homem desarmado de 62 anos que estava sentado em seu próprio carro. Tudo porque ela não gostou da maneira como ele dirigia. Ela não gostou de como ele agia. E depois que ela atira nele, ela pega o telefone e liga para o 911. Ele puxou o gatilho da minha arma e atirou em si mesmo. Esse é o nível de audácia que você vai ouvir. Não acho que havia maldade nela naquele dia. Eu acho que era uma pessoa assustada que se meteu numa situação da qual só estava tentando se livrar. Temos uma situação, é uma situação trágica. Porque um homem perdeu a vida e a outra pessoa perdeu a chance de realmente viver uma vida normal. Nunca viu algo assim? Tem 21 anos. Só existe uma conclusão possível. E é que ela estava seguindo. Por mais ingênuo que pareça. E alguns agentes dizem, por mais idiota que possa parecer. As intenções dela são boas. Ela seguiu a orientação da autoridade e fez o que mandaram.
Acredito que com as provas vocês poderão dizer a ela que não é culpada. Como isso aconteceu em uma rodovia muito movimentada, havia várias pessoas diminuindo a velocidade para ver o que estava acontecendo. O que você observou acontecendo que chamou sua atenção? Eu só vi ela do lado de fora, escondida na janela da porta do carro dele. E foi isso que me fez pegar meu celular. Onde a senhorita Payne estava quando você a viu? Ela estava, na verdade, parada na porta do motorista do cara. O que você viu ela fazendo naquela porta do motorista? Gritando, escondida na janela ou porta. Enquanto gravava, ouvi um tiro. Ele está sentado no veículo e claramente desarmado. Então ela está sacando uma arma contra um homem desarmado que está sentado no carro dele. A maioria das testemunhas afirmou que ele não revidou. A defesa rebate, tentando levantar dúvidas sobre a precisão das memórias das testemunhas anos após o tiroteio. Enquanto ela está na janela, sim, você não consegue ver nada além da janela, correto? Sim. Você não vê nenhuma mão, nem o que ocorre, pois segundo seu depoimento, ela está na janela. Sim. Certo. Então, como você pôde ver ela batendo nele? Bem, como você pôde ver uma arma sendo apontada para ele se ela estava na janela? Você viu quando a arma disparou? Só ouvi. Então é correto afirmar que você não viu onde a arma estava ao disparar o tiro. Correto. As histórias realmente não batiam. Quero dizer, cada testemunha deu um relato totalmente diferente. Isso foi o que mais me incomodou. Em um movimento ousado, Hannah Payne sobe ao banco das testemunhas. Ela tenta refutar o depoimento de testemunhas-chave e descreve ao júri o que aconteceu ao lado do caminhão nos momentos antes do disparo da arma. Ele estava puxando meus pulsos e me puxou para dentro do veículo e continuava gritando comigo, dizendo que tinha algo para mim. E ele disse, desculpe, mas eu tenho algo para você. E ele está se inclinando e ele está alcançando e puxando. E nesse momento eu me lembro que me desculpe. Leve o tempo que precisar e deixe que eles a ouçam. Acho que chegariam à mesma conclusão. Foi um acidente. Isso não foi intencional. Ninguém acordou naquela manhã e disse, vou sair e atirar em alguém. Ela sendo jovem e ingênua, e alguns dizem até burra, isso ainda não faz de você uma assassina. Ainda assim, o tempo de Hannah Payne no banco das testemunhas não terminou. O promotor Nigel Hunter começa o seu interrogatório. E a central do 911 indicou para você aproximadamente 4 vezes para não perseguir o Sr. Herring e voltar para o local, correto? Incorreto. Eu só ouvi uma vez e ela me disse para não perseguir, para ter cuidado. Nós conseguimos ver as inconsistências no depoimento dela em comparação com a entrevista que ela deu aos detetives durante a investigação. Eram inconsistências muito claras. E você se lembra de ter dito a eles que fez aquela curva e teve a oportunidade de ficar na frente dele? Se foi isso que eu disse, então eu não me lembro. Como eu disse, exatamente. Isso foi há 4 anos e meio. Foram horas de entrevista, então... Foi o seu depoimento hoje que você não fez com que ele parasse o veículo. Correto. Mostramos imagens dela fechando o veículo do Sr. Herring, deixando isso claro. Agora, o seu depoimento hoje é de que você nunca colocou o dedo no gatilho? Sim. E você também declarou que você nunca quis puxar o gatilho. Correto. Quando você disse ao Sr. Herring que atiraria nele, estava só blefando. Como o júri verá isso? Hannah Payne agiu por medo de morrer? Ou Kenneth Herring era apenas um homem inocente morto desnecessariamente à beira de uma estrada? Sr. Fulkerson, se puder, por favor, leia o veredicto. Sobre a acusação número 1 de homicídio doloso. Em maio de 2019, Hannah Payne e Kenneth Herring se envolveram em uma altercação após um acidente de trânsito. Naquele momento,
Payne acreditou estar certo ao deter Herring sob ameaça na estrada, mas tudo se tornou mortal rapidamente. Ela diz que agiu em legítima defesa, mas a promotoria afirma que foi assassinato. O júri deliberou por 90 minutos. O júri considera o réu culpado. Com relação à segunda acusação, referente ao crime de homicídio qualificado, nós, o júri, consideramos o réu culpado. Hannah Payne, considerada culpada em todas as 8 acusações. Acredito que o veredito foi correto e o júri acertou. Acredito que eles prestaram atenção durante todo o julgamento e apresentamos nosso caso, e o veredito foi o correto para a situação. É totalmente lamentável que tenha terminado da forma que terminou. Então, é uma tragédia, e eu queria que fosse encarado dessa forma. Não como um justiceiro ou alguém procurando atirar em alguém, pois isso não aconteceu. E o resultado final foi trágico para ambos os lados. A sentença de Hannah sai 3 dias depois. Em um apelo emocionante, os irmãos de Kenneth Herring pedem a pena máxima. Enquanto eu a via saindo, e ela estava chorando ao passar por aquelas portas. Foi exatamente assim que me senti quando fecharam aquele caixão sobre ele. A mesma sentença que ela deu a ele, eu gostaria de ver a mesma sentença dada a ela. Ele foi condenado à morte sem liberdade condicional. Eu queria que ela tivesse prisão perpétua sem condicional. A sentença total do tribunal é prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional, mais 8 anos consecutivos por cárcere privado e 5 anos consecutivos por porte de arma durante a prática de um crime. Essa é a sentença do tribunal. No final, Hannah Payne, de 25 anos, deve cumprir pelo menos 43 anos de prisão antes de se tornar elegível para a liberdade condicional aos 78 anos de idade. Um acidente de carro aparentemente rotineiro se transforma em um pesadelo trágico. Situações simples podem se tornar mortais inesperadamente. No próximo caso, uma família foi assassinada brutalmente à beira da estrada em Hudson, Flórida, e um menino de 4 anos sumiu. Esse caso é além de perturbador. Emergência de Pasco County, seu nome? É Megan Brown. Me diga o que aconteceu, Megan. Acabei de chegar em casa e o pai do meu filho colocou uma faca na minha garganta, cortou minha mão e estou sangrando muito. Meu filho está em pânico. Não quero fazer isso na frente dele. 28 de agosto de 2014. A tranquila cidade litorânea de Hudson, Flórida. Uma ligação frenética para o 911 quebra a calmaria. Megan Brown tinha cerca de 27 anos quando isso aconteceu. Megan Brown tinha um filho, Tristan, que tinha 4 anos de idade. O pai de Tristan era Adam Matos. A família Brown era uma família unida que vivia na Pensilvânia. Greg e Margaret Brown tinham 52 anos e, em 2014, eles se mudaram para na Flórida, presumivelmente para se aposentar, mas levaram com eles Megan e Tristan, e também levaram Adam Matos, que iria morar lá com eles para poder ficar perto do filho. Eles tiveram, acredito que foi um relacionamento muito breve que resultou em Tristan. Ele meio que estava se apegando à família Brown. E eu acho que ele meio que tinha o perfil de um andarilho. Senhora, ele cortou sua mão com a faca. Eu estou sangrando por toda parte. Ela estava abalada. Era possível ouvir que lidava com Tristão enquanto falava ao telefone, visivelmente emocionada. Ela estava obviamente assustada. Nós não estamos juntos há semanas porque ele não faz nada. Saí com minhas amigas e ele chegou em casa por volta das 5 da manhã, irritado e bebendo. Ok, ele saiu de carro ou a pé? A pé, sem carteira de motorista. Agora, você sabe se ele está com alguma outra arma? Eu não faço ideia. Tudo bem. Ele está usando drogas ou álcool? Álcool. Adam Matos foi descrito como um cara meio quieto, talvez até tímido. Não havia nenhuma indicação de histórico de violência entre Megan e Adam.
Porém, a situação piorava devido ao novo namorado, Nick Leonard. Agora, onde você está agora, Megan? Estou no quarto com meu filho. Ok, você está no seu quarto. Ok, Megan. Os policiais estão chegando, certo? Então fique dentro de casa e tranque a porta, pode ser? Ah, sim, estou trancando meu filho no meu quarto. Vou ficar na linha até o policial chegar. Senhora. Muito obrigada. Então é assim que começa, com aquela ligação. A polícia já foi até lá. Eles deram a volta procurando por ele e a polícia não consegue encontrá-lo. A polícia suspende a busca por Adam Matos, já que não há mais ligações para o 911 durante a próxima semana. Tudo parece calmo na casa da Hatteras Drive. A polícia não tinha conhecimento de que algo estava acontecendo na Hatteras até o dia 4, quando Linda Thomas ligou pedindo uma verificação de bem-estar. Linda Thomas é a madrasta da avó de Megan Brown. E então, 2 delegados foram até lá, foram até a casa e identificaram que havia um problema. Foi aí que eu me envolvi. 2 dos principais lugares, o armário do Greg e o quarto da Megan, não tinham carpete, não tinham nenhum tipo de piso, era só o compensado exposto. Alguém tirou esse piso, era para ter piso aqui, havia um cômodo com os cachorros. Era cocô de cachorro por todo lado, xixi de cachorro por todo lado, parecia horrível, e era uma casa bonita. Sabíamos apenas de um incidente doméstico e que não sabiam onde estavam as pessoas, sem certeza de quem estava desaparecido. Então, um policial que estava procurando pelo bairro faz uma descoberta horrível. O sargento Babcock desceu a Old Dixie Highway com as janelas abertas, sentiu o cheiro perto do final e chamou outros para irem lá. Eles viram que havia uma pilha. Eles encontraram os corpos assim. A forma como os corpos foram encontrados eu não sei como dizer de outra maneira, simplesmente horrenda. Esses 4 corpos estão empilhados uns sobre os outros no calor e na umidade da Flórida. Parece algo realmente macabro. Não estava claro quem ou quantos corpos estavam naquele monte. E eu me lembro que a gente não sabia, será que Adam era uma das pessoas naquele monte? Será que Tristan era uma das pessoas naquele monte? Quantas pessoas? Eram 3, eram 4, eram mais? Então realmente não dava para saber logo no começo. Os corpos estavam em péssimo estado. Os legistas tiveram que recorrer aos registros dentários para identificar quem são as vítimas. As vítimas do crime foram os pais de Megan, que eram Gregório e Margarida, a própria Megan, é claro, e Nick Leonardo, que era o novo namorado de Megan. Os legistas concluíram que Megan e seu pai, Greg, foram mortos por tiros, mas sua mãe e seu namorado morreram de maneiras ainda mais bárbaras. O método foi particularmente brutal e selvagem, usando um martelo, usando uma faca para esfaqueá-los várias vezes. Tantas perguntas sobre o que aconteceu naquela casa na Hatteras Drive, incluindo onde estavam Adam e seu filho, Tristan. E o xerife está vasculhando todos os lugares. Há um medo de que algo tenha acontecido com esse garoto. Ou até Adam. São 2 investigações. Uma tentando resolver esse assassinato e a segunda tentando localizar esse garoto. Onde ele está? – 4 de setembro de 2014. Os corpos de Megan Brown, sua mãe Margaret, o pai Greg e Nick Leonard, novo namorado de Margaret, foram achados à beira da estrada, brutalmente assassinados. A busca por Adam Matos e seu filho, Tristan, está em andamento. Então, quando os 2 delegados bateram na porta para a verificação de bem-estar, Adam Matos e Tristan estavam naquela casa e depois fugiram pelos fundos. Ele viu a polícia e, na verdade, eles saíram da casa e acho que ficaram em uma casa vazia por um tempo. E ele realmente pegou uma canoa que estava amarrada em uma das casas no final da Hatteras e atravessou o canal remando. Era por volta das 9h30 da noite. Ele chama um táxi e depois passa dirigindo logo além de onde estavam todos os bloqueios policiais. E então eles realmente param em uma loja de conveniência no caminho para Tampa. Eles vão para Tampa, vão pro Hotel Floridan, onde Adam vai, faz o check-in com Tristan e pega um quarto. Ele se registrou, você sabe, em um quarto em seu próprio nome? É justamente lá que ele é localizado pelas autoridades. Em 5 de setembro de 2014, a polícia encontra Adam Matos e Tristan em um hotel em Tampa.
Eles garantem a segurança de Tristan, prendem Matos e o interrogam sobre seu paradeiro nos assassinatos. Que horas você acordou na sexta-feira? Você lembra se ele voltou para Hatteras na sexta? Não? Ok. Ele não voltou em nenhum momento do dia. Ele topou responder algumas perguntas básicas deles, tipo sobre a família. Quando chegaram aos dias 28 e 29, ele claramente mentia. Mas então Adam Matos comete um deslize. Tem como garantir que meu filho fique com minha mãe ou meu irmão? Não podemos fazer nenhuma promessa agora. Obviamente, gostaríamos que ele voltasse para Megan, sabe, se isso for possível. Detetive Kennedy e o técnico Hughes são bons no que fazem. Eles dizem, bem, estamos realmente esperando que ele possa ficar com Maggie, Greg ou Megan. Em vez de responder, você, Adam, diz friamente, você deveria ligar para ele e descobrir. Acho que ele começou a perceber que eles entendiam melhor o que acontecia do que ele pensava. Ele pediu um advogado e entrou naquela casa pela porta lateral com a intenção de matar essas pessoas. Quando ele entrou no quarto da Megan, viu a Megan meio que saindo apressada com o Tristan. Acreditamos que Megan colocou ele debaixo da cama de casal antes do Adam entrar no quarto principal. E ele contou, acredito que a Megan estava dizendo, por favor não, durante aquele período. Mas o horror não termina com a onda de assassinatos, especialmente para o pequeno Tristan, que passa boa parte dos dias seguintes confinado em seu quarto. Acho que Tristan provavelmente passou bastante tempo naquele quarto trancado. Ficou muito claro que Tristan sabia que todos tinham ido embora, que não voltariam e que tinham sido enrolados em lençóis ou tapetes. Adam Matos os moveu naquela noite, indo na madrugada do dia 30. Ele colocou todas as 4 pessoas na parte de trás da van prata, a van da Maggie, e então as levou para o norte pela Old Dixie Highway. Dirigiu por cerca de 1 km e 200 metros, e depois descarregou a van e deixou aquelas 4 pessoas a cerca de 6 metros da estrada, um pouco dentro da vegetação densa. Eu me lembro que havia um galho grande em cima da pilha, como se ele tivesse pensado em talvez cobrir com algumas coisas, mas no final ele não fez isso, e simplesmente os deixou ali, amontoados. Vários dias depois, ele estava lavando a garagem e lavando o chão onde estava aquele sangue. Então, sabe, ele estava tentando limpar a cena, ele estava meio sobrecarregado. E então ele estava tentando limpar, porque ele tem esse filho que é autista e ele não queria que ele visse, sabe, o que estava acontecendo naquela casa. As armas do crime foram finalmente recuperadas em um canal atrás da casa onde os Browns estavam morando. Essa casa ficava bem no final do canal. Então ele jogou um martelo, a arma de fogo de Nicholas Leonard, além de vários rifles e facas de Greg. Ele não estava mais trabalhando. Depois que a polícia encontra Adam Matos e Tristan, o menino é enviado para morar com parentes. Quanto ao próprio Matos, ele é oficialmente preso e depois acusado de 4 homicídios em primeiro grau. 3 anos depois, o julgamento de Adam Matos finalmente começa, onde ele enfrenta a pena de morte. A estratégia da promotoria nesse julgamento foi realmente não deixar espaço para dúvidas, apresentando todas as testemunhas e todas as provas que tinham. Quando você se aproximou da residência e entrou nela, percebeu algum odor? Sim, percebi. O cheiro era forte e desagradável ao entrar na garagem. O cheiro que você sentiu vindo da casa número 7719 da Hatteras Drive era consistente com o cheiro de um corpo em decomposição? Sim. Você sabe que horas eram? Isso foi depois da meia-noite, por volta de 00:30. Adam, o próximo nunca apareceu. Você veio do 7719 da Hatteras Drive? Sim. Como ele apareceu? Ele estava suando. Você achou isso incomum, considerando o clima aqui? Sim, senhor. Era inverno. Não estava muito quente como numa noite de verão. Eles tiveram que contar toda a história das circunstâncias que levaram aos assassinatos, onde encontraram os corpos, onde encontraram as armas. Agora a defesa vai explicar o papel de Adam Matos nisso.
E é aí que eles soltam uma bomba. Senhoras e senhores, este não é o caso de vingança descrito pelo Estado em sua declaração inicial. Este caso trata de legítima defesa. Certo, onde paramos, Adam Matos está sendo julgado pelo assassinato quádruplo da mãe de seu filho, dos pais dela e do novo namorado dela. Mas a equipe de defesa de Matos surpreende a todos ao afirmar que ele agiu em legítima defesa. Ao surpreendê-los dessa forma, eu acho... Isso nos deu uma certa vantagem. Eu sei com certeza que nós os surpreendemos. A gente tinha toda essa coisa nova de autodefesa que foi colocada ali. A gente sabia imediatamente que a única forma deles conseguirem expor esses fatos era se ele testemunhasse. Então ele vai testemunhar. Então ele se levanta e admite ser o assassino. Vamos direto ao ponto. Adam Matos, em 28 de agosto de 2014, Nicholas Leonard colocou as mãos no seu pescoço? Sim, ele colocou. Ele ameaçou sua vida com uma arma? Sim, ele ameaçou. Foi aí que a legítima defesa começou, culpando Nick Leonard por colocá-lo nessa situação, embora ele só quisesse pegar suas coisas e sair dali. E ele está tentando fazer Tristan apenas se despedir do filho dele. E esse tal de Leonard puxa uma arma, pula em cima dele, ameaça ele e diz que vai matá-lo. Você brigou com ele? Sim. Você se defendeu? Sim, eu me defendi. Você o matou? Sim. Por quê? Ele tentou me matar. Isso dá a Adam Matos uma oportunidade de interagir um pouco com o júri, de se mostrar menos como o assassino que estávamos retratando e mais como outra coisa, basicamente assumindo um pouco o controle da narrativa. Matos diz que conseguiu pegar uma faca que já estava no quarto. Na luta, Adam o esfaqueia. Ele solta a arma. Ele consegue, eventualmente, subjugar Nicholas Leonard. Nesse momento, Megan entrou com seu pai, Greg. Greg estava com um rifle e apontou para ele. Adam Matos, em 28 de agosto de 2014, Gregory Brown ameaçou você? Sim, Ryan. Ele puxou o gatilho? Sim. Você entrou em um tiroteio com ele? Sim, entrei. Você se defendeu? Sim. Você o matou? Sim, eu matei. Por quê? Ele tentou me matar. Esse cavalheiro, um tanto frio e com dificuldade em lidar com as emoções, eu já sabia que estava nervoso. Então eu meio que encurtei algumas das perguntas e meio que mantive ele mais sob controle do que eu faria com a maioria das pessoas no interrogatório direto. Adam Matos, em 28 de agosto de 2014, Megan Brown estava com Gregory Brown quando ele tentou atirar em você com um rifle. Sim. Ela falou algo enquanto ele mirava o rifle em você? Ela disse, pai, atira nele, pai. Mas a arma de Gregory Brown falha 2 vezes. Então, Adam Matos diz que ele e Megan correm de volta para o quarto principal, onde há mais armas guardadas. Ele pega uma arma para atirar em Adam, mas Adam toma a arma de Nick Leonard. Adam atira nele pelas costas 2 vezes e ele cai. E ele está completamente apavorado nesse momento. E ele vê Megan. Eu podia ver alguém pelo canto do olho e era a Megan. E eu achei que ela tinha algo na mão e eu simplesmente reagi e atirei nela. Depois descobri que era um celular. Você matou ela? Sim. Por quê? Eu senti que ela ia me matar também. Olhando agora, você vê que ela provavelmente não queria matar você ou te machucar? Agora vejo que ela provavelmente não queria me matar. Eu estava fora de mim, tão paranoico e em choque que achei que todo mundo estava tentando me matar. Por que admitir os assassinatos e alegar legítima defesa? Minha análise disso é que estava claro para Adam Matos e sua equipe que ele seria condenado. A única maneira de ele evitar a pena de morte com esses assassinatos, com 4 assassinatos cometidos de forma brutal, era contar ao júri alguma história que permitisse que eles concluíssem que havia algumas circunstâncias atenuantes e que a pena de morte não era apropriada. O que você fez então? Eu perdi completamente o controle. Eu simplesmente percebi que matei uma mulher que eu amo, mãe do meu filho. E naquele momento,
percebi que Tristan não tinha mais mãe, ele não tinha mais avô, ele não tinha mais a mim. Naquele instante, senti que minha vida acabou. O que queríamos mostrar era, sabe, esse cara bonito, bem articulado, de temperamento calmo, que estava aqui na Flórida para cuidar do filho autista, que ele amava mais do que tudo. Mas a história de Adam Mato não termina aí. Então ele pegou um martelo, voltou e simplesmente continuou a espancar Nicholas Leonard, com quem ele estava irritado. Ele ficou fora de si por 4 ou 5 horas até Maggie voltar. E sobre Margaret Brown? Você achava que ela queria te matar? Sim. Mas você temia pela sua vida? Sim. Nós sabíamos que tínhamos um problema com Margaret Brown e desde o começo esse era o nosso principal problema, nossa principal questão. Se recebesse pena de morte seria por isso. Margaret Brown desceu em Wawa, vista nas câmeras de segurança por volta das 11, 11 e 15 da noite. É quando o turno dela terminou. Ela está voltando para casa. E então ela é atacada ou atingida com um martelo por Adam. Quais foram seus sentimentos quando você a matou? Eu estava perdido. Eu estava machucado. Eu estava em choque. Eu estava fora de mim e achei que todo mundo queria me matar. Eu sentia que ela também ia me matar. Você a matou? Sim. Mas não foi planejado. E ele estava apenas paranoico. Achava que o mundo estava tentando pegá-lo, achava que a polícia ia tentar matar ele e o filho. Então ele bateu nela com um martelo e a matou. Ela estava sangrando muito? Sim. O que decidiu fazer com a cabeça dela? Havia muito sangue e coloquei um saco de lixo na cabeça dela para o sangue não se espalhar. Como você se sente em relação à morte dela agora? Horrível. Eu me sinto enojado. E eu a amava muito. E simplesmente não passa um dia sem que eu pense nisso. Eu revivo isso. Essas memórias, eu revivo isso todos os dias. E isso simplesmente me assombra todos os dias. Quando o promotor Brian Sarabia interroga Matos, ele parece muito menos simpático. Você ainda podia sair pela porta da frente, concorda? Eu poderia... Você podia dizer... Espera, pessoal. Tudo bem, estou indo embora, vou só pegar minhas coisas e me despedir. Poderia ter feito isso. Possivelmente. Mas você não fez isso, fez? Não. Você foi atrás do Greg e da Megan, certo? Sim. Você foi atrás deles até o quarto principal. Há uma sensação de brutalidade pela proximidade desses assassinatos. E esse tipo de violência intensa sugere algo francamente mais do que legítima defesa. Tristão estava no quarto principal, certo? Não, ele estava no quarto dele. Ele estava no quarto dele? Sim. Sozinho? Sim. Ele estava trancado lá dentro? Acho que Megan pediu para ele fechar a porta. Quando isso aconteceu? Deve ter acontecido enquanto estávamos no quarto. Deve ter acontecido. Você ouviu acontecer? Não, eu não ouvi acontecer, mas ela deve ter dito para ele se trancar em um quarto, porque quando eu fui até o quarto, ele estava trancado lá dentro, então ele deve ter se trancado. Agora você está inventando coisas. Chegamos ao fim de um dos casos mais comoventes que já cobrimos. Adam Matos acabou de encerrar um julgamento exaustivo de 2 semanas, lutando por sua vida. Mas após menos de 3 horas de deliberação, o júri retorna com seu veredito. Adam Matos, o júri chegou ao seu veredicto. Nós, o júri, decidimos o seguinte. A ré foi considerada culpada de homicídio em 1º grau de Nicholas Leonard, conforme a acusação. Todos? 12. Os 12 jurados concordaram. Ele era culpado por cada um dos 4 assassinatos. Achamos mesmo que ele seria inocentado das 4 acusações de assassinato? Não. Sabíamos que ele provavelmente seria considerado culpado. Agora é o seguinte, quando chegou a hora da sentença, o júri não chegou a uma decisão unânime sobre a pena de morte, que pela lei da Flórida na época era obrigatória. Adam Matos foi condenado a ir à prisão perpétua, sem liberdade condicional. Já o filho pequeno, Tristan, está com a família Brown. Mas essa não é o fim da história, porque tivemos uma oportunidade única
de realmente sentar e conversar com Adam Matos, onde ele está cumprindo sua sentença na penitenciária Blackwater River, em Milton, Flórida. Essa foi uma entrevista exclusiva do Prime Crime. E todos esses anos depois, Adam Matos não abandonou sua alegação de legítima defesa. Bem, quando fui para casa, eu ia conversar com Megan e me despedir de Tristan. E eu tinha pouco tempo para ficar com meu filho. Mas dessa vez, tinha outra pessoa lá, além de Tristan e Megan, o novo namorado dela. Eu fui confrontado por Nicholas Leonard. Quando entrei na sala, ele me atacou. E foi aí que toda a situação começou. E sabe, nós estávamos lutando pela sala. Eu estava tentando tirar a pistola da mão dele. Encontrei uma faca na cômoda e eu usei a faca para esfaqueá-lo no braço. E ele começou a sangrar por todo o quarto. E nós estamos lutando pela arma. E o pai dela entra com um rifle. Ela está pedindo ao pai que atire em mim. Então eu digo para o pai dela, por favor, não atire em mim, Greg. Sabe, não faça isso. Sabe, eu conheço essas pessoas há quase uma década. Sabe, para ele atirar em mim, isso foi bem louco, sabe? E foi um choque, sabe, para estar olhando para um rifle, sabe, de alguém que eu conheço, amo e me importo. E então ele puxou o gatilho e a arma falhou. Então, enquanto o pai dela tentava fazer a arma funcionar, consegui tirar a pistola da mão de Nicholas Leonard. E foi aí que um tiro disparou e eu atirei nele. Então, nesse momento, o pai dela e Megan correm para o quarto principal. E corri para o quarto principal sem pensar. Foi só uma reação ao que tinha acabado de acontecer quando ele estava no armário carregando outro rifle. E eu atirei nele 2 vezes. Megan estava no quarto. Foi nesse momento que atirei nela, achando que segurava uma arma. Depois vi que era um celular, mas parecia uma pistola. E eu nem pensei, só atirei nela. Quando verifiquei Nicholas Leonard, eu estava tão bravo com o que aconteceu. Eu estava com tanta raiva por causa do que ele fez, sabe? Vindo até minha casa com uma arma e causando tudo isso. Eu peguei um martelo e comecei a esmagar o crânio dele. Quando a mãe dela chegou, foi quando reagi. Achei que ela também tentaria me matar. Foi aí que eu a ataquei e também usei um martelo nela. Em risco de vida, quando alguém ameaça te matar, você automaticamente entra em um estado tipo um modo de defesa, sabe? A parte reptiliana do seu cérebro entra em ação e você nem está pensando de forma lógica, sabe? Todo o pensamento racional simplesmente vai embora. Sabe, ele pode ainda estar se apegando à crença de que era ele quem estava em perigo e que estava simplesmente tentando se proteger e proteger o jovem Tristão. Mas, vou te dizer uma coisa, o júri, os verdadeiros responsáveis pela decisão final, não concordaram. Assim, encerramos alguns dos casos de legítima defesa mais marcantes, já abordados no Prime Crime. Obrigado por acompanhar, sou Jesse Weber, até a próxima e fiquem seguros.